Bom, pessoal, então agora nós vamos para a rotina de execução de uma receita. Nós temos aqui, a gente consegue, com o navegador para frente e para trás, a gente consegue ver as receitas que nós temos. No caso, nós podemos ter até 99 receitas. No nosso exemplo aqui, a gente tem duas. Uma APA, que a gente mostrou anteriormente, e uma IPA, que a gente configurou aqui. Bom, nós vamos executar a APA. Nós viemos aqui e iniciamos o processo. Quando a gente inicia o processo, ele vai mostrar a fase que a gente está, no caso a fase em 0, que é onde a gente vai chegar até 40 graus e vai arrear o malte, né? A temperatura do processo, a temperatura que a gente está atualmente, o tempo da fase e o tempo final da fase. Se a gente der Start, que seria no botão, ele vai iniciar o processo. Então, estamos iniciando o processo. Nós verificamos também, já está crescendo a temperatura, a gente vê no LED vermelho o tempo da resistência ligada. Quando a temperatura estiver chegando próximo dos 40 graus, esse LED vai começar a modular. Isso nós veremos mais adiante. Em qualquer momento do processo, se pode interrompê-lo através da tecla Stop. Será necessário por 3 segundos acioná-la, ou então continuar de novo através do Start. Nós podemos também verificar que quanto mais próximo da temperatura de processo, a nossa PWM começa a atuar. Podemos verificar isso pelo LED ou então pelo relé de estado sólido que está controlando a carga ou a resistência. Bom, agora então nós vamos acompanhar o final do processo, onde está chegando próximo à temperatura de 40 graus, que vai ser feita, e iremos arriar o malte. Então ele chegou, ele vai solicitar que se adicione o malte. Para interrompermos esse bip, nós clicamos Stop, e aí nós teremos tempo para arriar o malte, fazer todo o processo corretamente, e então, depois de arriarmos o malte, a gente dá Start novamente, utilizando a tecla. Vamos agora arriar o malte. Bom, quando arriamos o malte, a temperatura do sistema irá cair. No caso, estava em 40 graus, baixou para 38,8. Nós vamos dar Start novamente, e ele não vai contar o tempo enquanto a temperatura, o tempo depois de arrear o malte, né? Enquanto a temperatura não chegar novamente em 40 graus. Como o processo agora chegou em 40 graus já, a gente pode ver que o final da fase, o tempo da fase são 2 minutos, né? E o final da fase ele já está fazendo um cronômetro regressivo até o final da mesma. Quando terminou o tempo que a gente configurou para a etapa final da adição de malte, nós vamos para a próxima rampa, que seria 45 graus, e nós iremos 1 grau por minuto. Então ele tem um cronômetro que conta 1 minuto e bota a temperatura alvo de 1 grau em grau. Bom, pessoal, então agora nós estamos chegando na primeira rampa ali de 45 graus, né? Ele chegou em 45 graus e já fez a inversão, já começou a contar os 2 minutos naquela rampa de 45 graus. Lembre-se que nós já havíamos programado 40 graus, 2 minutos, 45 graus, 2 minutos e 50 graus, 2 minutos. Ele vai fazer sempre de 1 em 1, vai contar esse tempo de 2 minutos e depois vai subir até 50 graus, de 1 grau por minuto em grau por minuto. Bom, então estamos na última perna. Entramos no tempo de 50
Quando chegou em 50 graus, começamos a contar os 2 minutos, né? E aí aqui nós vamos ter uma particularidade. Se nós quisermos dar mais tempo nesse processo, última fase aqui, por causa que o teste de iodo ele não está ainda no patamar que nós gostaríamos, nós podemos aumentar esse tempo. Então, eu gostaria de dar mais 5 minutos. Vem aqui nessa tecla, aumenta o tempo para mais 5 minutos e ele vai dando até o teste de iodo dar correto. Então, basicamente seria isso, nesta fase. Bom, pessoal, então estamos chegando ao final da abraçagem, os 2 últimos minutos que nós havíamos colocado. E ele vai dar essa tela de final da abraçagem com um alarme. Se vocês quiserem interromper isso, ele interrompe. Aí nós já entramos rapidamente, então, na tela da fervura. Então, o que nós temos? A temperatura atual, que é 50 graus, né? Que isso foi a última fase. O tempo do processo, que é para fervura 92, que esse sim é configurado lá no início, mas que agora aqui nós podemos aumentá-lo, né? Ou diminuí-lo, né? A hora atual, o tempo da fase, que a gente escolheu, que é 5 minutos, né? E o final da fase, o que está faltando para o final da fase. Bom, para nós sermos mais rápidos, eu vou colocar aqui 60 graus, que é o mínimo que o nosso equipamento aceita. E vou dar Start. O equipamento começa, então, a fase de fervura. Vai chegar em 60 graus. Quando chegar em 60 graus, ele vai contar o tempo de 5 minutos com as adições de lúpulos que nós vamos ver em seguida. Bom, pessoal, estamos chegando então na temperatura de fervura para começar a contar o tempo. Lembrando que o nosso LEDzinho indica a modulação da PWM. Nós podemos, no meio do processo, alterar essa temperatura-alvo, né? No caso aqui, ele começou o início da fervura. Então, a gente dá um stop e ele começou a contar o tempo, né? E nesse tempo da fervura, o que vão acontecer? Vão acontecer as adições de lúpulo. Então, nós lembramos que depois de 1 minuto era para adicionar um lúpulo, depois de 2 minutos outro lúpulo e depois de 3 minutos outro lúpulo. Então, nós vamos acompanhar a primeira adição, só para vocês verem como é isso, né? Faltam mais 30 segundos, 29, e assim vamos olhando. Lembrando, então, que a fervura, na tela de fervura, a gente vai ter a temperatura atual, a temperatura de processo que a gente programou, né? A hora, o tempo da fase e o tempo final para o final da fase. Então, o tempo que falta para o final da fase. Então, agora, praticamente faltam 7 segundos e nós colocamos que deveríamos adicionar o lúpulo com alarme. Então, ele está dando alarme, mas mesmo assim ele continua contando lá atrás. Então, a gente dá um stop para parar o alarme, adicionamos o lúpulo e no próximo lúpulo vai ser em 3 minutos, o próximo lúpulo em 2 minutos. Bom, agora então nós vamos poder verificar a última adição de lúpulo e vamos para o final do processo que logo mais estaremos mostrando. Bom, pessoal, então estamos nos últimos 10 segundos da nossa receita. Ele manteve lá os 5 minutos, né, com as adições de lúpulo. E aí aparece a tela de fim de processo. Nós apertamos Stop e ele volta para o nosso menu principal. Nós podemos trocar de receita, editar e salvar como, nova receita, apagar receitas, as nossas configurações. O processo manual, ou seja, nós podemos entrar aqui e executar temperaturas e tempos, né? E iniciar o processo novamente. Bom, pessoal, então nós recomendamos que antes de executar uma receita definitiva, vocês estudem o funcionamento do controlador e do equipamento e executem uma receita somente com água. Este é o controlador Alphatronic para cozinha cervejeira. Nós agradecemos a atenção de vocês, boas cervejas e até a próxima.